Zé saiu de casa e falou, tô indo trabalhar, amor. O Dorival Júnior vai receber o Novo Horizontino na Neoquímica Arena. O último treino antes desse duelo foi aberto à imprensa. O Silvestre estava lá e conta tudo pra você. Você tá fazendo com 10 centavos. Aberto também não foi, Michele. Não exagere. Mas deu pra ver coisa interessante durante o aquecimento dos jogadores. E eu vou contar pra vocês agora. Bem na hora em que os jornalistas foram convidados a se retirar, apareceu o Augusto Melo. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. O presidente do Corinthians, apesar do semblante alegre, tá careca de saber que a chapa dele esquentou. Votação do impeachment na segunda que vem. E ainda tem um inquérito policial do caso Vai de Bet para atormentá-lo. A boa notícia é ver o Rodrigo Garro entrando em campo para treinar. Recuperando-se de tendinite no joelho, o argentino precisa de mais alguns dias para ficar à disposição. Assim como o holandês Memphis Depay. O Muque está em dia. O tornozelo ainda não. Trabalhou em separado com o Mateuzinho. Ambos devem desfalcar o timão nesta quarta-feira contra o Novo Horizontino na Neoquímica, na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Um empatezinho basta para avançar, já que na ida fora de casa deu Corinthians 1-0. A escalação para amanhã é responsa para o professor Dorival Júnior. Se improvisa de novo o Félix Torres na lateral direita, é uma das dúvidas. A outra talvez seja a manutenção ou não do Igor Coronado no meio-campo. No clássico de domingo contra o Santos, os dois jogaram e não decepcionaram. Igual eu falei, esse jogo acho que não teve muitas ações, muita criação, mas foi o que o jogo pediu. Acho que como grupo a gente soube jogar esse jogo e levar a vitória para casa. Nota do Coronado. Ah não, nota média hoje, nota média normal. Olha, vamos rever algumas imagens desse treino, né? Que é importante a gente poder olhar tudo que está acontecendo. E o mais importante aí dessas imagens aí, e não só essas imagens, as imagens também divulgadas pelo Corinthians, é ver o Garro já criando situações de jogo no treinamento. Ai, faz falta, hein? Com bola, o Dorival chegou agora, tá tentando encontrar um time, o Dorival tá pagando um preço, tá bancando a possibilidade de rodar todo mundo, para dar oportunidade a todo mundo, ter o elenco nas suas mãos. E falou, o professor que chegou não me deu oportunidade. Ele está dando oportunidade para todo mundo e está fazendo esse rodízio ainda sem o Rodrigo Garro. Sem o Rodrigo Garro. Com a volta do Garro, com a volta do Memphis, o Yuri na fase que está, o Corinthians fica muito encorpado. Mas ainda não é para amanhã, né? Não é para quarta, não é para quinta-feira. Você está vendo o Rodrigo Garro ali? Mas já está em campo com essa atividade. Muito em breve vai estar de volta. É um baita reforço. A Michele feliz, a Michele está feliz ali com o Rodrigo Garro ali. A torcida corintiana feliz, né, Zé? Isso. Eu acho que assim, o professor Dorival Júnior, ele com tempo para trabalhar, com certeza ele vai ajeitar esse time do Corinthians, com certeza com tempo. Agora, ele precisa desse tempo e precisa também do Rodrigo Garro, como disse o Osmar Garrafa. Esse meio-campo do Corinthians passa muito pelo Garro, por ele jogar ali. Porque o Corinthians, a gente sabe, com o Garro em campo, é outro time, Garrafa. Claro, com o Memphis também, que eu entendo que é mais jogador que o Garro, mas o meio-campo, como diria a música, é o lugar dos craques. Então, acertando o meio-campo, você já acerta meio time aí pro restante da temporada. E posso ver? Isso, vamos ver mais imagens. E veja como é interessante o futebol. Eu também tô achando. O achando. Corinthians jogou muito mal no Racing, né? Contra uma equipe quase semi-amadora, o Racing, lá da Copa Sul-Americana. O Racing genérico. O Racing genérico, né? E aí o Corinthians venceu por 1-0. Veio a vitória. Mas não jogou nada, foi um jogo horroroso. Contra o Santos, o Corinthians teve o primeiro tempo muito ruim, poderia ter perdido por 2-0, mas venceu. Os resultados que estão vindo nesse momento de transição, da saída de um treinador e a chegada de outro, estão sendo plenamente satisfatórios ao técnico Dorival Júnior, porque se não tivesse ganho lá do Racing, se tivesse perdido do Santos, a cuíca estava roncando, você conhece bem o Corinthians. Né? E uma coisa interessante para falar para vocês, que o Nuno Leal Maia está vivo, está com 77 anos. Eu amo, lembra? Aquela não tem mais imagem. Tá em Santos. O diretor falou que tá em Santos. Ele é santista. Que beleza, o Pascoalete. Último trecho, vai, diretor. Por que só o Memphis levanta o calção? É o marketing, né, Michele? Também faz parte do futebol, né? Olha só. Coisa boa. A gente tá mostrando por causa do Garro, o diretor falou. A gente tá vendo a recuperação do Garro. Tá forte, ó. E o Garro tem um lance hoje que a TV Corinthians mostrou, né? Uma jogada saiu um gol do Bidu, uma jogadaça do Garro. O Garro, quando ele voltar à equipe do Corinthians, eu não estou falando nem
nenhuma grande novidade, mas todo mundo sabe que muda o patamar. Você vê que ele não tem rixa, porque não foram eles que trocaram a camisa? Foi. Tira o 10, dá o 10 pro outro, tira mesmo, ele tirou a camisa lá. Sim, tirou. Resultado da enquete, o Neymar merece estar na convocação de Carlo Ancelotti? Hora da verdade. Recorde histórico na nossa enquete. Isso porque a maioria esmagadora, nunca antes na história deste país aconteceu isso. 99% dos votos, Neymar não tem que ser convocado pelo Carlo Ancelotti. Olha só, falando de troca aí de fornecedor, existe um fornecedor, né, que está há muito tempo no Corinthians, que é a Nike, né, do material esportivo, e o Corinthians está numa negociação avançada com a Adidas. O Corinthians procurou ontem o CORE, né, a diretoria do Corinthians, Augusto Melo e companhia, que é o órgão, né, de orientação ali do Corinthians, para tentar avançar e assinar o contrato com a Adidas. Eles queriam apresentar o contrato para aprovação na próxima segunda-feira. Olha só que loucura. Na segunda-feira vai ser votado no Conselho Deliberativo do Corinthians o impeachment do presidente Augusto Melo. E eles queriam, para essa mesma data, no mesmo dia, né, a aprovação do CORE nessa troca de empresas, né, trocar a Nike pela Adidas. O problema é que é uma coisa que você não pode fazer isso correndo, né, do dia para a noite. Precisa ser analisado todo o contrato com a Nike, porque tem multa que pode ser multa altíssima, e aí o CORE entende que não dá para você se empolgar. Vai fechar um bom contrato com a Adidas? Vai fechar. Mas se você perde todo esse bom contrato, ou grande parte desse contrato, com as multas da Nike. Então isso tem que ser bem analisado, né, pelos órgãos competentes do clube, por advogados. Enfim, o Corinthians não pode fazer isso na emoção. A gente já viu no caso da PixBet. Olha quanta multa, hein? Acabei de falar do estacionamento, fiel torcedor, tudo vale a pena trocar tudo. Só tem que ser feito de forma jurídica e muito bem feita para que o Corinthians não venha depois sofrer com essas multas, como já sofreu em vários casos, né? No caso da Adidas, o que interessa é o seguinte: a Adidas vai adiantar um pagamento para o Corinthians de 100 milhões de reais. E aí o Corinthians realmente está muito interessado na troca agora, já para pegar esses 100 milhões, né? Enfim, tem janela aí, né, de transferência no meio do ano, e o Corinthians já estava de olho nessa grana. Então, se o Corinthians assinar com a Adidas agora, a Adidas deve adiantar o Corinthians, a gente vai tratar como luvas, mas na verdade é um adiantamento, né, que faz parte do contrato, né, para a assinatura acontecer. Então o Corinthians já recebe no ato cerca de 100 milhões de luvas. Isso agrada bastante. Contrato de 1 bilhão, 10 anos, vai ser o melhor contrato do futebol brasileiro em questão de material esportivo, né, de patrocinadora de material esportivo. A Adidas vai pagar 100 milhões de reais por ano para o Corinthians num contrato de 10 anos, paga ali para o Flamengo entre 70 e 90, e o Corinthians vai entrar na elite ali dos clubes que a Adidas patrocina no mundo, como Real Madrid, Bayern de Munique, enfim. O contrato e a troca, pô, é interessante. Eu mesmo, né, gostaria muito de ver a Adidas no Corinthians, mas precisa ser feito com calma, né? Não dá para votar, não dá para você aprovar essa negociação da Adidas sem analisar o contrato com a Nike e as multas que vão ter, né, com a Nike no dia da votação de impeachment do presidente Augusto Melo. Enfim, mais a questão do estacionamento, mais a questão do fiel torcedor. Tem gente no clube que está entendendo isso que é jogada política, porque antes da votação o Augusto está divulgando tudo isso. Por quê? Porque o torcedor quer a solução do fiel torcedor. Eu quero, você quer, todo mundo quer. É interessante também a troca lá na questão do estacionamento, mas aí tem multa para pagar. E também a Adidas, sair a Nike e entrar a Adidas, o torcedor também quer. Então o Augusto quer resolver isso antes do impeachment que vai ser votado na próxima segunda-feira. E aí não dá tempo, né? Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. E por falar em loucura, né, o torcedor corintiano quer o Renato Augusto de volta. Começou uma campanha, né, da Fiel TT. A Fiel TT é demais, né, velho? Eles querem o Renato Augusto num contrato de 6 meses, né, ganhando pouco, né, para que o Renato Augusto venha encerrar o seu contrato, venha assinar um contrato com o Corinthians e jogue aí, né, por 6 meses no Corinthians, no fim de sua carreira, né? Então é uma situação assim que
enfim, eu conversei hoje, né, com conselheiros, com pessoas dentro do Corinthians, né, por enquanto a possibilidade não existe, tá? Teve até uma pessoa que me falou que saudades do torcedor raiz e tal. Enfim, dentro do Corinthians, por enquanto, a ideia não é aceita. E estão corretos, né? Não dá para. O Corinthians já vive situações tão difíceis, né? O futebol é coisa séria, né? A tabela do campeonato é coisa séria, qualquer campeonato que você vai disputar. Como é que você vai dar um contrato de 6 meses para o Renato Augusto, para ele encerrar a carreira no clube ganhando pouco? Enfim, não faz sentido nenhum, tá? Então, infelizmente, para o torcedor, eu sei que tem muito torcedor que não vai gostar disso, né? Já chegou lá dentro do Corinthians, tá? Esse burburinho, né? Da Fiel TT, enfim, de alguns torcedores que gostariam de ver o Renato Augusto encerrando, né, a carreira no Corinthians. Ele que deixou o Fluminense, rescindiu o contrato nesta segunda-feira com o Fluminense, está livre no mercado, acho que vai encerrar a carreira. É um jogador que tem uma identificação enorme com o clube, né? Enfim, isso é inegável, mas futebol é coisa séria, né? Já tem aí o Coronado, né? Enfim, que não se firma por conta de intensidade. O Renato Augusto, a gente sabe que tem uns problemas de histórico de lesões. Enfim, pode dar um jogo festivo para ele, né, no final da temporada, organizar alguma coisa desse tipo. Mas agora não, no meio da temporada não. E uma pessoa que eu conversei com conselheiros que não fazem parte do departamento de futebol e conversei também com pessoas lá dentro, né? A pessoa que eu conversei lá dentro já descartou na hora, que falou que não existe essa possibilidade. Só que não é ela que manda, tá? Não é ela que decide tudo sozinha, né? Sozinha. Tem Augusto Melo, tem os outros dirigentes, mas por enquanto não tem nada. Mas eu queria passar para você também, que está aqui no YouTube, né? Que acompanha aqui no canal Café do Setorista, esse desejo do torcedor. Talvez você aqui do YouTube. Salve, torcedor corintiano, sejam bem-vindos ao canal Alerta Corinthians. Todos os dias conteúdo exclusivo aqui do Timão pra vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho das notificações. Todos os dias conteúdo exclusivo aqui do Corinthians pra vocês, tá bom? O Corinthians que tá aí procurando alguns reforços no mercado da bola. Renato Augusto rescindiu o contrato com o Fluminense. E a torcida do Corinthians, né, especula muito o jogador aí no Timão pra encerrar a carreira, né, até o final da temporada. Você aceitaria o Renato Augusto de volta? Deixa aqui abaixo seu comentário, sua opinião, o que você acha sobre isso. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço. Vai, Corinthians!